Oi, meu nome é João, eu sou mestre em Ciências da Religião. Nesse vídeo, eu continuo a aula a respeito das contradições das religiões e reflito um pouco a respeito das contradições de algumas maneiras de se entender o Espiritismo, a Umbanda, o Budismo, o Hinduísmo, o Agnosticismo e o Ateísmo. Lembrando que esses vídeos não têm nada a ver com psicologia. E se quiser saber mais sobre mim, pode acessar meu site www.esperancamistério.com.br. Lá eu falo um pouco mais sobre a minha formação e dá para acessar os artigos e o mestrado que eu escrevi e também baixar os livros que eu escrevi de graça. Passando agora para o Espiritismo e para a Umbanda, a principal contradição que eu enxergo nessas religiões é que elas se propõem a ter um contato direto com pessoas que já faleceram. Mas, muitas vezes, os médiums, eles se recusam a dar comprovações que realmente estão tendo contato com seres invisíveis. Isso é a coisa mais simples do universo de se comprovar. É só escrever um número, deixar numa sala fechada e o médium não tem acesso a essa sala. Vão, pedem para o médium pedir para a entidade ir lá nessa sala, ver qual que é o número, voltar e falar para ele qual que é o número. Se ele desse essa comprovação simples, ficaria extremamente claro que realmente ele está em contato com um ser invisível e tudo mais. Mas geralmente eles se recusam a fazer esse tipo de coisa e é difícil entender essa recusa porque as entidades, muitas vezes, elas se propõem a ajudar nos mais diversos campos. Campo financeiro, campo amoroso, saúde. Mas no campo da espiritualidade, que elas poderiam ajudar muito com um ato extremamente simples, não costuma fazer. Então eu acho isso bem contraditório. Seguindo para o budismo e para o hinduísmo, uma coisa que me chama atenção nessas religiões é que muitas vezes elas podem propor algum estado alterado de consciência que seria muito maravilhoso, como por exemplo a iluminação, nirvana, samadhi. E é complicado porque não tem como a gente comprovar que alguém realmente esteja nesse estado. Eu posso virar agora e falar, eu estou no nirvana. Mas como que vai comprovar? É uma questão muito subjetiva. Então, vamos supor que haja o relato de um guru ou de alguma pessoa que consegue atingir estados de samadhi ou qualquer coisa nesse sentido. Como que a gente vai comprovar que realmente ele está nesse estado? Percebe que é muito complicado esse tipo de argumentação? Para terminar, falar um pouquinho a respeito do agnosticismo e do ateísmo e as suas contradições. O ateísmo eu acho bastante complicado, porque para mim é mais uma questão semântica do que uma questão filosófica propriamente dito. Depende única e exclusivamente do que você está definindo como Deus. Se você definir como Deus um velhinho que mora nas nuvens, é evidente que esse Deus não existe. A gente sabe que não tem ninguém que mora nas nuvens. Agora, se a gente colocar como Deus a inteligência que criou o universo, fica complicado de falar que não existe uma inteligência que criou o universo. A pessoa negar que existe uma razão por trás de toda a criação é muito complicado. Então, Deus, para mim, é mais uma questão da definição que a pessoa usa de Deus do que propriamente a existência ou não desse ser. E o agnosticismo, o que eu vejo de problema nele é que ele pode acabar levando para uma postura que é anticientífica. Quando a gente parte do pressuposto que não dá para saber nada a respeito do mundo espiritual, as pessoas elas podem simplesmente parar de
estudar a espiritualidade e ir fazer outra coisa, que eu acredito que é bastante nociva, essa noção de que não dá para estudar alguma coisa. Bom, pessoal, é isso. Com isso encerramos mais uma aula e mais uma vez ressaltando que essas contradições eu acredito que acontecem em todas as religiões e que existem pessoas que refletem a respeito da espiritualidade e a respeito de Deus de maneira extremamente avançada e extremamente sofisticada em todas as religiões. Aqui eu só quis colocar algumas contradições de algumas maneiras de se enxergar algumas das religiões. Espero que esses vídeos tenham te ajudado de alguma maneira. Muito obrigado por ter assistido. Na próxima aula, eu falo um pouco a respeito da relação entre a religião e a sociedade. Eu falo dos mecanismos que a religião pode usar para conquistar mais fiéis e como se dá a relação entre a religião e o Estado.